Cristiane Santana pediu tanto que hoje eu vim mostrar pra vocês como eu estudava natureza pro Enem. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lorena, eu tô nessa área de medicina e hoje eu vim mostrar pra vocês como eu estudava natureza. Essa foi uma ideia de um dos inscritos aqui no canal, então se você tiver alguma ideia de vídeo e quiser me mandar, deixa aqui nos comentários, tá bom? E aproveita, se você é novo e gosta de vídeos sobre medicina e Enem, se inscreve aqui no canal. Eu não entendo como funciona a divisão de matérias pro Enem, mas eu acho que a natureza, tipo, a ciência da natureza é a matéria mais aleatória de ser dividida, sabe? Porque biologia e física são matérias muito diferentes, assim como biologia e química são matérias diferentes, assim como física e química são matérias diferentes. E por mais que muitas vezes essas matérias, principalmente física e química, elas se interlacem, é bem, assim, complicado juntar matérias tão diferentes, né? E pra mim, eu sempre estudava de modos diferentes pra cada matéria, até porque eu tinha mais facilidade com química e com biologia do que com física, principalmente na parte de cálculo, por mais que eu não tivesse tanta dificuldade com o cálculo em si, e sim com a parte que eu tinha que decorar a fórmula, sendo que eu nunca sou muito boa em decorar nada. Pra começar, como eu estudava biologia. E, bom, eu não vou ficar falando aqui o tempo todo que eu fazia muito exercício, porque se você é vestibulando, se você está no pré-vestibular, seja no terceiro ano ou seja no cursinho, você tem que entender que exercício é uma parte fundamental da sua vida. Sim, eu tinha muita dificuldade com matérias relacionadas à biologia, principalmente quando elas eram em relação à botânica, sabe? Nunca fui muito boa. Talvez eu tenha matado alguns cactos na minha vida, mas vamos relevar, né? Uma coisa que me ajudava muito pra estudar biologia era contextualizar aquilo, sabe? Sempre que eu estava, tipo, estudando algo relacionado a verminoses, a, tipo, viroses, a bacterioses, eu sempre tentava estudar, tipo, de modo não aprendendo que tipo de bactéria era, que formato ela era, e sim tentava estudar de modo que, tipo assim, vamos estudar a doença em si, que essa bactéria causa, que esse vírus causa. Se eu fosse estudar sobre a poluição de plástico no mundo, eu sempre tentava procurar aí quais eram os impactos, tipo, que causava no ambiente marinho, sabe? Era sempre tentar contextualizar pra fazer que entrasse um pouco mais fácil na minha cabeça. Uma coisa que o Enem não cobra em nenhuma das matérias, mas eu tentava focar nisso em biologia, porque eu acho que biologia é uma matéria muito decoreba, sabe? É uma matéria muito decorativa. As pessoas que falam que história é uma matéria decorativa, eu acho que elas nunca estudaram direito biologia, sabe? Porque é muito nominho, muita coisa diferente, sabe? Que a gente não necessariamente precisa. Estudando física, eu entendi que, basicamente, as pessoas acham que física é uma matéria muito difícil pro Enem. Mas a matéria mais difícil, com certeza, é química. E eu vou falar dela por último, porque ela é bem mais complicadinha, sabe? Tipo, tem coisas muito técnicas e muito específicas. E, tipo assim, quando você estuda física, uma dica de amiga, foque bastante em aprender a teoria. Supondo que caia 15 de biologia, 15 de física, 15 de química. Umas 10 questões de física, basicamente, vai ser, tipo, de questão teórica e umas 5 questões de questão, tipo, de conta. E por mais que não dê tempo de fazer as contas, que você não consiga, tipo, fazer as contas, seja porque você não deu tempo, ou seja porque você não sabe, você já conseguiu aí pelo menos umas 10 questões que provavelmente muitas pessoas não sabem, porque acham que teoria no Enem, tipo, principalmente relacionadas a questões exatas, não vale muito. E uma coisa, principalmente em física, que você deve se atentar é o quê? Palavras-chave. Às vezes tem uma palavrazinha que faz toda a diferença no texto, sabe? Às vezes quando você tá falando, estamos falando sobre movimento retilíneo uniformemente variado. A parte do uniformemente e variado diz o quê? Que você está se movendo a uma aceleração constante. A velocidade pode até variar, mas ela varia com uma constante, sabe? Então é o quê? Uma equação de segundo grau. Isso vai muito te ajudar, tanto na teoria quanto pra fazer contas. E agora, a matéria que mais dá dor de cabeça no Enem é o quê? Química. Sim, a matéria que muita gente odeia, que muita gente acha que parece inofensiva, mas ao mesmo tempo ela é bonita e uma desgraça na sua vida. Química pode parecer complicada, e ela realmente é, se você não tiver as ferramentas certas pra, tipo, fazer uma questão. Aquelas questões muito grandes, principalmente quando estão relacionadas à orgânica, elas são muito mais fáceis de fazer do que todo mundo pensa. Geralmente aquelas questões muito grandes de química, elas basicamente estão te dando um norte. Eu não cheguei a pegar a questão do nanoputin, no nanokid, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como é o nome, mas eu vou deixar aqui na tela. Basicamente, se você soubesse o mínimo de química orgânica, você conseguia fazer aquela questão, porque apesar dela ser gigante e você nunca ter visto aquele composto na sua vida, ela basicamente estava perguntando uma coisa que é dada no primeiro ano do ensino médio. E quando o Enem está te dando, tipo, uma reação química, ele te dá de exemplo o que vai acontecer, sabe? Tipo, um composto A com um composto B vai dar um composto C. Então, ele te explica passo a passo que tipo de reação está acontecendo. Então, por isso, vai ser muito mais fácil para você fazer aquilo
na resposta. O que o meu professor de química falava era o quê? Que a gente precisava muito saber a tabela periódica. E eu vou contar uma história muito engraçada pra vocês, é o quê? Quando eu tava mais ou menos no 6º ano do fundamental, a minha agenda da escola, ela tinha a tabela periódica bem na frente. Eu abria aquilo e eu achava aquilo muito estranho, sabe? Tipo, um monte de letra, um monte de número, com um monte de números aleatórios, e eu pensava, tipo, gente, isso deve ser a parte mais difícil da química. Mal sabia eu que eu estava enganada, né? E aí, tipo, eu tinha alguns amigos no 9º ano do fundamental e no 1º ano do ensino médio, e aí eu perguntei pra eles, pra que isso serve? E eles disseram que aquilo era pra decorar, sabe? Aquela tabela periódica era pra decorar. E naquele momento eu entrei em pânico, porque eu nunca fui uma pessoa muito boa com decorar, e aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir decorar isso, não sei o que, não sei o que. Sendo que é muito mais fácil do que a gente imagina. É claro que eu não sei onde cada elemento está na sua incrível posição na tabela periódica, mas provavelmente se você me der o número, eu vou saber localizar ele, sabe? Então é muito importante você saber a tabela periódica, não necessariamente sabendo qual é todos os elementos e quais são os números e quais são as suas massas. E sim, tipo, saber localizar de acordo com um número atômico dele. E, além da tabela periódica, você precisa saber as funções orgânicas, porque é muita coisa. Tipo, quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, basicamente eu peguei uma prova do Enem e saí vendo todas as coisas que eu fazia que precisavam ser feitas pra fazer uma prova boa, sabe? E coisas que eu fazia pra estudar. E cai muita coisa relacionada, tipo, pelo menos uma questão cai sobre orgânica em relação a... como é o nome? As funções. E sim, precisa saber a função. Você precisa saber diferenciar um álcool do enol do fenol, uma cetona de um éter, de um éster, enfim, você precisa saber de todas essas funções orgânicas, porque isso vai tornar a sua vida um pouco mais fácil. Sim, você vai ver aquela cadeia enorme, e você vai ver que não precisa focar exatamente naquelas bolinhas, naqueles círculos ridículos. Você vai lá onde tem um oxigênio, onde tem um nitrogênio, e circular e falar, olha, isso aqui é um álcool, ó, isso aqui é um enol. Confesso que as questões de química, principalmente relacionadas a cálculo, elas são um pouco confusas, mas vai dar certo, tá bom? Tenha paz no coração e faça muita matemática básica, porque a maioria das questões de química, elas se resolvem com regras de 3. E a coisa que eu disse que ia ficar aqui no final do vídeo, que eu vou falar um pouco sobre fórmulas. Em biologia tem sim algumas questões de cálculo, mas elas não caem muito, então por isso eu nem vou juntar na sua cabeça e falar, olha, você realmente precisa saber essas fórmulas pra passar no Enem em biologia, tá bom? Mas, em física, eu tenho 4 matérias pra falar pra vocês. Eu não vou botar a fórmula nesse vídeo, até porque é seu dever ir lá estudar e procurar, sabe? Até porque eu não me sinto uma pessoa muito responsável pra, tipo, ficar falando aqui sobre várias matérias de natureza, sendo que eu não sou formada. Mas a minha experiência com o vestibular, tipo, me fez pensar que aprendam essas 4 fórmulas. Eu quero que você chegue no Enem com as fórmulas de MRU, MRUV, potência, energia e trabalho, tá bom? Porque essas são as matérias mais importantes do Enem. Sobre química, eu quero que você estude muito sobre estequiometria. Sim, estequiometria, o abuso de todos os alunos, né? Porque, basicamente, estequiometria é o quê? Conta. Mas, estequiometria é o quê? Regra de 3. Sim, regra de 3. Aprenda a fazer estequiometria com louvor pra você tirar uma nota boa em natureza. Então é isso, gente. Se você tiver alguma dica de vídeo pra falar, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.